Irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Desejo a todos vocês uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. De início eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal, ok? Queridos, nesta oportunidade nós vamos fazer uma meditação sobre o nome do Senhor. Com base nesta pergunta, os demônios, eles pronunciam o nome do Senhor? Repito, o diabo e os demônios, eles pronunciam o nome do Senhor? E por nome do Senhor eu quero já deixar bem claro o seguinte: quando eu me refiro ao nome do Senhor, é a Jeová, outros chamam Yahvé, o Yehová, que é grafado em hebraico com Yud-Hei, Vav-Hei. Então eu quero trazer uma curiosidade para vocês, ok, sobre isso. Quero basear aqui em Êxodo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ora, meus irmãos, sabemos que os judeus, eles não pronunciam o nome do Senhor. No lugar do nome, nós, por exemplo, lemos nas Bíblias hebraicas, o nome nós lemos Hashem, outras vezes eles colocam como eterno. No nome que nós comumente chamamos de Jeová, que é grafado com o tetragrama Yud-Hei, Vav-Hei, então os judeus, eles não pronunciam o nome, eles substituem por outro nome e eles chamam Adonai. Lá em Deuteronômio, por exemplo, 6,4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O termo Senhor, no hebraico, ele está grafado com o tetragrama Yud-Hei, Vav-Hei. E como os judeus não pronunciam o nome de Deus, eles leem o seguinte: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok, queridos? Então é sobre o nome inefável que nós vamos falar, mas não é somente sobre o nome inefável. Este vídeo, ele se propõe a uma coisa: a mostrar para vocês que o nome do Senhor, ele não é pronunciado apenas por homens, ou seja, não é pronunciado em vão. Não é que não seja pronunciado, evita-se pronunciar o nome de Deus em vão. Mas esta proibição, ela vai além dos homens. Esta proibição, ela se estende a todos os seres. Porque esta proibição, ela não é válida apenas para os homens, mas até os seres angelicais, eles não pronunciam o nome do Senhor em vão. E aqui é onde entra a nossa observação sobre os demônios. E os demônios? O diabo e os seus demônios, eles pronunciam o nome do Senhor? E aqui eu digo para você: não. Os demônios, eles não pronunciam o nome do Senhor. Inclusive eu quero ler aqui para você no Talmud Sanhedrin, capítulo 44, parte A. Olha o que o Sanhedrin, que é um tratado talmúdico, diz. Veja bem o que ele diz: temos como tradição que os demônios não proferem o nome de Deus em vão. Ok? Isso aqui é o que o Sanhedrin, que é um dos tratados do Talmud, vem a dizer sobre isso. Temos como tradição que os demônios não proferem o nome de Deus em vão. E eu fui atrás para pesquisar se isto é verdade. E eu posso dizer, pelo menos até onde eu pude observar, que do Gênesis ao Apocalipse não se encontra o nome de Deus na boca do diabo ou dos demônios. Não se encontra, meus irmãos. Eu fiz uma pesquisa de Gênesis a Apocalipse. E a verdade é que essa tradição talmúdica de que os demônios não proferem o nome do Senhor em vão, em outras palavras, eles não proferem o nome do Senhor, os demônios, ela é extraída exatamente de observações nas páginas do Antigo Testamento. Porque, na verdade, em nenhum momento
onde nós temos o diabo falando, em nenhum momento nós encontramos na boca do diabo o nome de Deus. Adonai, ou Jeová, ou Yahvé, ou Yehová. Enfim, nós não encontramos na boca dos demônios ou do diabo o nome de Deus. Eu fiz esta pesquisa, ok, querido? Aí você pode dizer, professor, mas no Novo Testamento, quando aqueles demônios se encontraram com Jesus, eles proferiram o nome do Senhor. Será? Eu anotei aqui algumas passagens, vamos ver se eles proferiram realmente. Olha o que diz aqui Mateus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 e versículo 29. Leiamos, queridos. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja aqui que nesta leitura os demônios não pronunciam o nome de Deus, o nome. O que eles dizem? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Ah, professor, mas eles falaram de Deus. Falar de Deus não é pronunciar o nome de Deus. Falar de Deus, repito, não é pronunciar o nome de Deus. Eles aqui disseram que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Eles não estavam pronunciando o nome de Deus, o nome inefável, o nome impronunciável. Eles estavam simplesmente dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Essa expressão, Filho de Deus, não é um nome. Isso aí é um título messiânico. Eu aproveito aqui para lhe dizer que os demônios, eles não sabiam que Jesus era Deus. Os demônios, eles não tinham conhecimento do nascimento virginal de Jesus Cristo. Como é, professor? Exatamente. Os demônios, eles não tinham conhecimento do nascimento virginal de Jesus Cristo. Os demônios, eles não sabiam que Jesus era gerado do Espírito Santo. E não só os demônios, queridos. Mas eu quero lhes dizer também que somente Maria e José, repito, somente Maria e José tinham conhecimento da geração de Jesus Cristo, vinda do Espírito Santo. Isto foi um segredo que ficou entre Maria e José. Somente eles. Ninguém além deles ficaram sabendo ou tomaram conhecimento do nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso aí foi algo revelado posteriormente, mas não ali no ministério de Jesus Cristo. Os discípulos, eles não tinham conhecimento do nascimento virginal de Jesus Cristo. Para os discípulos, eles acreditavam durante o ministério terreno de Jesus, todos que olhavam para Jesus acreditavam realmente que ele era filho de José com Maria. Então, a geração de Jesus Cristo, geração miraculosa, o fato de Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo, isso não foi revelado para ninguém, apenas para José e para Maria. Então, isso foi oculto de todos, inclusive dos demônios. Quando um demônio chamava Jesus de Filho de Deus, ele não estava ali reconhecendo que Jesus era Deus, ele não estava dizendo que Jesus era o Senhor. Inclusive, um demônio jamais se dirigiu a Jesus como Senhor. Por quê? Porque essa expressão Senhor, que no grego é Kyrios, Kyrios é o equivalente ao tetragrama Yud-Hei Vav-Hei. Então, Kyrios, ou Senhor, ou Jeová, é o nome de Deus. E os demônios jamais se dirigiram a Jesus o chamando de Senhor, porque Senhor é o nome de Deus. Jeová é o nome de Deus. Yahvé é o nome de Deus. São várias traduções para o tetragrama Yud-Hei Vav-Hei. Então, queridos, e eu pesquisei, como eu já falei para vocês aqui, por exemplo, nesse episódio, o que eles dizem? Que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus. Então, essa expressão, Filho de Deus, é um termo messiânico. A única coisa que os demônios tinham conhecimento é que Jesus era o Messias. Mas eles não sabiam que Jesus
era o Deus encarnado. Os demônios, o que eles sabiam de Jesus era a mesma coisa que um judeu sabia sobre o Messias. Que o Messias, quando viesse, um dos epitetos aplicados ao Messias era Filho de Deus. Não se enganem com isso, ok, queridos? Nós temos o mesmo uso em Marcos 5, 7, a mesma coisa. Os demônios dizem: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Nós também temos em Lucas 8, 28, o mesmo episódio. Então, em nenhum desses episódios, em nenhuma dessas narrativas, os demônios proferem o nome. Em nenhum momento eles dizem assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Jeová. Não. Os demônios jamais proferem o nome do Deus Altíssimo, Jeová. Prestai bem atenção a esta leitura, porque eu gravei um vídeo anterior falando sobre Samuel, sobre se era Samuel, se era um demônio, e alguns dos meus inscritos, eles citaram essas passagens, dizendo que os demônios citavam o nome de Deus. Não citam. É só você ler com atenção. Eu vou fazer questão de ler para você. Marcos 5, 7. Vamos completar aqui. Não vai ser um vídeo longo esse. Marcos capítulo 5, versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Repito, Deus Altíssimo não é nome, ok? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Deus não é nome, ok? Deus é um título, inclusive Deus é um título dado ao Eterno. E esta palavra Deus, ou Theos, ou no hebraico Elohim, ela é aplicada não só ao Deus verdadeiro, como eu expliquei em outro vídeo, mas até mesmo a outros deuses que não são Deus de verdade. Okay? Inclusive lá em 2 Coríntios 4:4, Satanás é chamado de o Deus deste século. E lá a palavra Deus é a mesma grafada aqui, Theos. Satanás em 2 Coríntios 4:4 é chamado de o Deus deste século. Então você vê que a expressão Deus não é um nome, é apenas um título. Ok? É apenas um título. Um demônio jamais, repito, jamais ele pronuncia o nome de Deus. E o Talmud, certamente, ele está correto nessa tradição. Conforme nós lemos no Talmud, diz, nós temos por tradição que os demônios não pronunciam o nome de Deus em vão. Em outras palavras, demônios não pronunciam o nome de Deus, queridos. Você pode, eu quero aqui fechar este assunto para você, lembrando lá de 1 Samuel capítulo 28, ok, queridos? Lá em 1 Samuel capítulo 28, que muitos dizem que ali é um demônio, mas estão equivocados. E uma das razões por que sabemos que ali não é um demônio é porque Samuel, que para muitos é um demônio se passando por Samuel, Samuel lhe falando, ele por muitas vezes pronuncia o nome inefável. Repito, quando você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo bem aqui. 1 Samuel capítulo 28, olha o que diz aqui. Versículo Samuel, versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor, o Senhor aqui é o nome de Deus. Então você vê que, caso aqui fosse um demônio, primeiro, o autor diria que era um demônio disfarçado de Samuel. Segundo, e caso fosse um demônio, jamais esse nome, Jeová, que é traduzido aqui por Senhor, jamais ele seria pronunciado aqui. Porque demônios não pronunciam o nome de Deus. Ok, queridos? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo, desta informação.
ok? Eu espero mesmo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.